Por isso, os sonhos não são apenas imagens soltas e sem sentidos. Eles são como cartas enviadas da nossa alma. Muitas vezes falam através, de metáforas, sentimentos estranhos ou cenas que parecem confusas. Mas se ouvirmos com calma, sem pressa, analisando os nossos sonhos por partes, nós vamos entender que ali existe sim um recado importante, algo que quer ser olhado, quer ser entendido e quer ser cuidado. Querido ouvinte, você já teve um sonho tão real, mas tão real, que quando você acordou parecia que aquilo tinha acontecido de verdade? Como se fosse assim uma lembrança de um outro tempo, de um outro lugar que você tinha vivido, uma sensação de saudade, de ter vivido algo importante, mesmo sem saber, exatamente o que foi. Ou você já teve aquele sonho onde nada faz sentido? Que a gente costuma falar, tive um sonho maluco. Pois é, talvez não tenha sido só um sonho o que você teve. Pode ter sido uma experiência real, sabia? Só que fora do corpo. Talvez de louco o teu sonho não tenha nada. Pelo contrário, ele é muito coerente com a sua vida, mas com a vida profunda, A vida mais intensa, não essa vida superficial que a gente leva. Então, fica com a gente aí, fica com a gente porque hoje a gente vai mergulhar no mundo dos sonhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre os sonhos e o que eles podem revelar. Vamos juntar o olhar da psicanálise, da espiritualidade e do inconsciente para entender melhor esse mundo misterioso e, ao mesmo tempo, muito revelador que nós visitamos toda vez que a gente vai dormir. Presta atenção. Toda vez que a gente vai dormir. Hoje o tema atravessa as fronteiras da mente, da alma e de outros planos da existência. A gente vai falar daqueles sonhos diferentes que mexem com a gente, sabe? Sonhos que trazem mensagens da alma, sinais do inconsciente e quem sabe até lembranças espirituais. E olha, não tem como falar de sonho sem falar de Freud, né, Eliane? O que são os sonhos segundo a teoria psicanalítica? O Freud é referência quando fala em sonho, né? E Freud dizia que o sonho é a realização de um desejo reprimido, ou seja, é como se a alma dissesse aquilo que a mente não tem coragem de admitir. Então, os sonhos são manifestações simbólicas do inconsciente. Eles não são apenas imagens aleatórias, eles são construções psíquicas feitas a partir dos nossos desejos, a partir dos nossos conflitos, das nossas angústias, das nossas memórias que não puderam ser expressas diretamente na consciência. Então, Freud dizia que o sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado. Ou seja, a mente consciente censura certos conteúdos, como os nossos medos, nossos desejos, Mas o inconsciente expressa esses conteúdos censurados de forma simbólica, que aparecem nos sonhos. E o conteúdo de um sonho, ele foi dividido por Freud em duas partes. A primeira é aquele conteúdo que Freud chamou de manifesto, que é aquilo que a gente lembra quando acordamos. Então a gente lembra de imagens, de cenas, das histórias. Isso é aquele conteúdo que é visível. E a segunda parte, aquilo que está oculto nos sonhos, Freud denominou de conteúdo latente, que é o que está escondido por trás dessas imagens. Esse é o verdadeiro significado do sonho, ou seja, a parte que nem sempre aparece de forma clara. Então esse conteúdo mais profundo, ele costuma aparecer durante uma sessão de psicanálise, quando a pessoa começa a falar livremente, sem filtro, A isso a gente chama de associações livres. Às vezes, uma palavra leva a outra, um pensamento puxa uma lembrança e aos poucos o sentido vai se revelando na terapia. Então, mesmo que o sonho aparentemente pareça estranho ou sem lógica, ele tem muito sentido, porque ele fala sobre algo importante sobre você, sobre nós. Só que de um jeito simbólico, por meio de metáforas, imagens e até erros de fala. Por isso, na análise,
cada detalhe pode ser uma pista. Então, por exemplo, sonhar com uma casa pegando fogo, pode, tá, gente? Pode simbolicamente expressar um desejo de transformação radical. E aquela pessoa que não aguenta mais, ela precisa de mudança. Ou um conflito familiar latente. Veja que isso mostra que o inconsciente está estruturando como uma linguagem. Então, os sonhos falam, não com palavras, mas com imagens, com metáforas, com símbolos. Ele diz através de um enigma. Portanto, gente, não pensa que sonho é bobagem, não, tá? O sonho não engana. Ele mostra a verdade da alma, só que de um jeito simbólico. E é por isso que sonhar pode ajudar na cura. A gente pode entender o sonho como uma forma de espírito, da parte mais profunda de nós, né? Da comunicação da consciência. Quando escutamos o que o inconsciente quer dizer, a gente começa a sair da repetição, a gente começa a sair dos padrões de comportamento que nos prendem, nos aprisionam. Sonhar e refletir sobre isso é uma forma de se conhecer melhor. E o autoconhecimento, claro, abre portas para a transformação. Muitas vezes nós sonhamos com coisas aparentemente sem sentido, né? Um labirinto, alguém que a gente não vê há muito tempo, um sonho que se repete e a pessoa, por exemplo, ela está num lugar público, em destaque, né, com grande visibilidade, como, sei lá, fazendo uma palestra, e aí a pessoa percebe que está sem os dentes da frente. A pessoa fica desesperada, fica com vergonha, tentando disfarçar a falha nos dentes. Esse pode ser um sonho bem esquisito, mas que no fundo parece esquisito, mas para o inconsciente tem significado, né? O labirinto, por exemplo, ele pode representar uma confusão mental. Aquela pessoa do passado pode simbolizar uma parte de nós que foi deixada de lado. No caso do sonho da pessoa que está sem os dentes, esse sonho pode indicar questões como o inconsciente interpreta a maneira como essa pessoa se vê diante dos outros. Então, gente, veja, pode ser um alerta do inconsciente sobre o quanto essa pessoa está se cobrando, né? Quando a gente interpreta o sonho com respeito, com acolhimento, sem julgamento, ele se transforma num portal de autoconhecimento. O sonho mostra desejos que não reconhecemos, feridas antigas da infância, culpas escondidas, lutos que ainda não foram vividos, partes da alma que querem ser ouvidas e até tentativas simbólicas de preencher o que está faltando na vida. Então, o sonho é a linguagem da alma e o inconsciente é o verdadeiro autor da nossa história. Então, o sonho ele vai dar forma àquilo que está invisível. E assim, né, como no processo terapêutico, olhar para dentro, mesmo que dê medo, gente, ou pareça confuso, é o que nos ajuda a entender melhor quem nós somos. E ajuda a nos curar, né? Curar as nossas próprias feridas emocionais. E o mais interessante, o inconsciente pode também antecipar movimentos internos antes que a nossa mente racional perceba. Isso explica porque muitas pessoas têm sonhos que parecem premonitórios. O sonho capta sinais sutis, emocionais, corporais, espirituais, que ainda não chegaram à superfície da consciência. É como se a alma soubesse para onde estamos indo antes mesmo da gente saber. Aliás, a nossa alma, né, o nosso espírito sempre sabe para onde ir. Ele é a consciência de que a gente tanto fala. Mas, para falar dos sonhos premonitórios, nós temos que ter um cuidado, tá? Temos que separar duas coisas: o sonho premonitório psíquico e o espiritual. Então, do ponto de vista psicanalítico, um sonho pode antecipar uma situação real porque o inconsciente já percebeu os sinais daquela situação, né? Então, esse é o sonho premonitório psíquico. Por exemplo, uma mulher sonha com traição e dias depois ela descobre que está sendo traída. E por que isso ocorreu? O sonho não inventa nada, né? No caso, essa mulher estava captando já situações de traição. Então, isso é revelado quando ela vai dormir em forma de sonho. Agora, e na visão espiritualista? Os sonhos podem ser verdadeiras mensagens vindas, sim, de planos superiores. Os nossos mentores podem se comunicar conosco por meio dos nossos sonhos. Os espíritos desencarnados podem nos visitar enquanto dormimos. Então, a alma pode ter acesso ao que está por vir. E tudo isso pode vir em forma de quê? De sonho. Muitas vezes, como nós estamos falando, simbólicos. Às vezes, algo direto. O importante é saber. Sonhar também, gente, é viver. Porque o nosso espírito, ele não dorme jamais. Então, durante o sono, o corpo descansa, mas o espírito não, né? Então, quando dormimos, o nosso espírito se desprende
parte parcialmente do corpo. Ele pode sim visitar outros planos, reencontrar entes queridos, estudar, trabalhar, receber orientações. É o que a gente fala, é a famosa viagem astral ou projeção da consciência. E quando nós acordamos, muitas vezes lembramos de pedaços dessa jornada. Em geral, como um sonho simbólico, mas há quem volte com lembranças claras, lembranças nítidas de um lugar, de uma conversa, de uma sensação de missão cumprida, acorda com o coração em paz, aquela leveza, mesmo sem entender por quê. Então isso é sinal de que a alma viveu sim algo real. E veja como tudo tem ligação, né? A Eliane disse que durante o sono o corpo descansa, mas o espírito não. Como que é isso, Eliane? Né? Às vezes a gente acorda cansados, né? Então precisa rever isso aí. Bom, o nosso cérebro, ele trabalha com frequências, né? São as ondas cerebrais. Então, por exemplo, quando o nosso cérebro está na frequência gama, que varia ali entre 30 a 100 Hz, estamos num estado de foco elevado, um processamento intenso de informações. Então, quando o nosso cérebro está na frequência beta, que é a frequência de ondas que oscilam entre 12 e 30 Hz, estamos em estado de vigília ativa. Estamos bem acordados, né? Nesse momento, a gente está vibrando na frequência beta. Tem a predominância do raciocínio lógico. Estamos em estado de alerta. Mas é na fase REM do sono que os sonhos, né, mais intensos costumam acontecer. Então, essa fase continua bastante ativa. É como se o corpo estivesse em repouso, mas a mente estivesse acordando, vivendo para outras experiências. Então, nesse estado, o cérebro entra em um ritmo diferente, conhecido como ondas θ, que vibram entre 4 e 8 Hz. Então, essa é a frequência ligada à intuição, à imaginação, à criação e à conexão com o inconsciente. É como se, nesse momento, a gente começasse a se desligar do mundo material e começamos a acessar outras camadas da nossa mente, acessar uma mente além da matéria. É isso aí. E durante a fase REM do sono, tem uma coisa muito curiosa que acontece. O corpo fica completamente relaxado, né, quase paralisado, enquanto o cérebro continua ativo, né, cheio de movimento. É nesse momento que os sonhos mais vívidos, simbólicos e emocionais costumam surgir. Às vezes há também momentos em que as ondas alfa, né, que são aquelas mais leves, ou até mesmo as gama, que são as mais rápidas e intensas, vão aparecer, especialmente nos sonhos mais claros, né, sonhos cheios de detalhe, com algum conteúdo espiritual mais forte. Mais profundo, né? Já o sono, né? Aquele sono mais profundo, aquele em que geralmente não lembramos, né, de nada, é dominado pelas ondas θ, que vibram numa frequência mais lenta ainda, entre meio e 4 Hz. Então, nesse estágio, gente, o corpo, ele se regenera fisicamente, as células se recuperam, o espírito entra em um estado de descanso muito profundo, então quase como uma pausa total da consciência. Portanto, cada fase do sono tem o seu papel, gente, mas é na REM que os sonhos nos visitam com mais força, trazendo mensagens, símbolos e muitas vezes toques lá do mundo espiritual. E veja, é na frequência das ondas θ onde começa o caminho. É a ponte entre o consciente e o inconsciente. É nessas ondas, é nelas que surgem os sonhos, visões e até memórias espirituais. Então é na frequência θ que a alma sussurra. Quando o corpo dorme, gente, o espírito desperta. E é ali que os sonhos ganham voz. E o inconsciente encontra passagem para revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E nesse estado que atingimos a verdadeira consciência do espírito. E isso ocorre porque o nosso inconsciente está totalmente sem barreiras. O que a neurociência chama de faculdade crítica. A gente rompe esse fator crítico num processo hipnótico. Por isso que a gente consegue acessar aquilo que está oculto, invisível lá no inconsciente. Mas, Eliane, como é que a gente pode fazer para saber se o sonho foi um sonho comum ou uma vivência espiritual? Quando são de origem espiritual, geralmente eles têm lógica, coerência, eles seguem uma sequência, como se fossem pequenos filmes ali com começo, meio e fim. Mesmo que envolva imagens simbólicas, eles seguem numa linha clara.
e você sente que aquilo tem um sentido maior, né? Você vê lógica no seu sonho. Então, muitas vezes, ao acordar, você sente uma emoção forte, pode ser uma paz profunda, uma alegria inexplicável, uma saudade que não sabe de onde vem, ou até um sentimento de missão, de propósito. É como se aquele sonho tivesse deixado algo marcado aí dentro de você. Uma outra característica muito comum é a sensação de realidade aumentada, né? Você acorda com a impressão de que realmente teve naquele lugar. Tudo parecia muito vivo, muito colorido, né? Mais intenso do que nos sonhos comuns, né? E às vezes, certos símbolos ou mensagens se repetem várias e várias noites, né? Quantas vezes a gente sonha com o mesmo sonho, mesmos símbolos, né? Como se estivesse tentando chamar a nossa atenção para algo importante, né? É um recado que o Espírito quer que você compreenda aos poucos. Quando a alma sonha, ela quer ser ouvida, quer mostrar aquilo que você está ignorando. Ela quer revelar um desejo, uma dor, às vezes até uma missão. O sonho é a linguagem da alma pedindo escuta, gente. É como se ela dissesse assim: olha para isso, para de se iludir, não finja mais, olha para isso. Sonhar, gente, é lembrar que a alma nunca dorme e que o seu inconsciente, ele quer te trazer alívio, ele quer te trazer leveza. E às vezes o maior chamado da vida vem enquanto o nosso corpo físico está dormindo. Sabe que Jesus nunca falou diretamente de sonho ou de inconsciente, né? Não como a gente entende hoje, pelo menos. Esses termos eles surgiram, né, muito tempo depois do surgimento de Jesus, né, com o avanço da psicologia, da ciência. Mas se a gente olhar com bastante atenção, a gente vai perceber que em muitos ensinamentos deixados por Jesus vão ter conexão com isso, com esse mundo simbólico que a gente está falando, né? O mundo simbólico dos sonhos e com os movimentos mais profundos da alma. No Evangelho de Mateus, por exemplo, há uma passagem que diz assim, né? Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 25. Essa frase, que parece uma coisa simples, né, corriqueira do dia a dia, ela guarda uma profundidade simbólica muito interessante e muito profunda, né? O sono aqui, entre aspas, pode ser visto como um momento de distração interior, né, um estado de inconsciência do espírito. E esse inimigo que se aproveita do momento de fragilidade nosso para agir, pode representar exatamente aquilo que a gente está deixando crescer dentro da gente quando a gente não está atento. Medo que a gente não está olhando, culpa escondida, repetições que são inconscientes. Então, o joio e o trigo aqui misturados são a imagem perfeita da nossa alma que é dividida entre o que já amadureceu e o que ainda precisa ser iluminado. Em outro momento do Evangelho, temos a história de José, né, o pai terreno aqui de Jesus. Então, ele recebe uma mensagem espiritual em sonho, né? Um anjo aparece e orienta sobre o nascimento do Cristo. Então, isso mostra de forma clara que o plano espiritual pode sim se comunicar conosco enquanto dormimos. Mas não é qualquer sonho, gente. É aquele que nasce de um coração disponível, limpo, conectado ao bem. Por isso, os sonhos não são apenas imagens soltas e sem sentidos. Eles são como cartas enviadas da nossa alma. Muitas vezes falam através, né, de metáforas, sentimentos estranhos ou cenas que parecem confusas. Mas se ouvirmos com calma, sem pressa, analisando os nossos sonhos por partes, nós vamos entender que ali existe sim um recado importante, algo que quer ser olhado, quer ser entendido e quer ser cuidado. Um sonho pode mostrar uma dor antiga, um medo escondido, uma parte de nós que foi esquecida, mas também pode trazer consolo, pode trazer esperança, direção. E quando começamos a escutar os nossos sonhos com atenção, percebemos que eles não querem nos confundir, eles querem nos guiar. Porque sonhar é muitas vezes o jeito que a alma encontra para conversar com a gente, quando o mundo está em silêncio. Olha que legal. E quando aprendemos a ouvir, o sonho se transforma em cura, em despertar, em reencontro com quem realmente somos. Então, gente, comece a olhar para os seus sonhos com mais importância, né? Com mais Sem sem banalizar, né? banalizar, sem julgamentos, porque eles trazem algum sentido, sim, do seu inconsciente ou, como a gente falou, do seu espírito, tá? Procure refletir, né, sobre aquilo que você vivencia ao longo da noite, Exato. porque ali pode ter pistas importantes para você poder seguir uma vida mais leve, né? E quanto mais maluco o seu sonho, analise por etapas. Uhum. Tem muito significado. De Muita maluco não tem coisa ali. nada, tá?
Ele está querendo mostrar algo aí do seu inconsciente. Querido ouvinte, nosso programa que vai ao ar todo sábado, ao 12h30, está acabando, né? Acabando. Hoje não é sábado, não é 12h30, mas está acabando. Então a gente convida você, sábado, 12h30, venha com a gente. Acompanhe o nosso programa aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial. E se esse conteúdo fez sentido para você e você quiser acompanhar mais do que a gente produz, você pode seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. E você também pode acompanhar todos os nossos programas e muitos outros conteúdos no nosso canal no YouTube. Acesse o YouTube, coloca lá na busca BIM91, BIM de Maria 91, tudo junto. Isso. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe os vídeos com as pessoas que você acredita que essas mensagens, esse conteúdo podem ser uma contribuição. E se você quiser mais informações sobre o nosso trabalho, sobre o nosso atendimento, que é a psicanálise sistêmica, né, que é uma psicanálise que vai olhar todos os aspectos da vida, inclusive o espiritual, e também tem hipnoterapia, e também tem constelação familiar, você pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Queridos, a gente se encontra sábado então, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma ótima semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.